Galera, gente, Antônio Miranda, um dos maiores ateístas do Brasil, né? E agora com o discípulo dele aí, né? Que veio para defender ele, pessoal. O Antônio Miranda que não pode ser refutado. O Antônio que é o irrefutável, né? O Antônio Miranda que é um gênio do teólogo reverso, né? Pessoal, eu fui aí, né, refutado por um discípulo dele, um tal detetive da fé. É o Sherlock Holmes da pessoa. Quem que é o Sherlock Holmes perto desse cara? É um cara lá, né, pessoal, um detetive da fé. O pessoal me refutou. Realmente, ele provou realmente que a Bíblia tem contradições. A Bíblia fala uma hora que Jesus nasceu em Belém, outra hora fala que nasceu em São Paulo. Pessoal, eu tô muito chateado. Eu vou tirar o canal do ar, tá, pessoal? Realmente, esse cara provou que meu vídeo lá que respondeu a Antônio Miranda tá errado, que realmente a Bíblia tem contradições mesmo. Pessoal, realmente, olha, é incrível, viu? Só que não, né, pessoal? Um tal de detetive da fé aí, né? O Sherlock Holmes do ateísmo, né? Resolveu ir pegar nas dores do Antônio Miranda, o maior ateísta do Brasil, né? Que é reconhecido, né, em todas as academias do Brasil, né, pessoal? Quem que é um gênio perto do Antônio Miranda, né? Então ele veio defender o mestre, né? Claro, né? O pastor Antônio Miranda, o pastor dos ateístas, ele veio tomar as dores dele aí, né? Como eu já fiz o outro lá, o tal do Verdades Ocultas da Bíblia, veio tomar as dores do Zé do Tambor. É um discípulo defendendo o mestre aí, né? Pessoal, já falamos várias vezes, né, que esse pessoal não é reconhecido em lugar nenhum, é só em YouTube, né? Tudo que eles falam aí, Jesus é mito, Jesus não existiu, Jesus histórico é uma coisa, Jesus na fé. Essas balelas, pessoal, são ridíveis por acadêmicos, tá? E esses livros que eles mostram aí, eu tenho outros que também contrapõem a eles academicamente também, tá bom, seu detetive? Então, antes de falar dos outros, procure conhecer melhor, tá? Porque eu trato com respeito quem trata com respeito, tá? Então, por favor, da mesma forma que me tratam, eu trato também. Então, por favor, vamos responder aí as questões. E realmente não demonstrou nada, né? Ele se resolve lá nas duas primeiras lá, que é de Jeremias e Êxodo, ou Levíticos, e lá sobre Ezequiel fala lá sobre a questão de Deus castigo dos pais e dos filhos. Vamos ver aí, né, o que ele alega. O nome desse manual aí deveria ser Manual do Malabarismo. Tudo que eu recomendo está aqui. Não, malabarismo é o que vocês fazem, tá bom? Distorcendo a Bíblia, tirando do contexto, falta de exegese, hermenêutica e fazendo uma salada aí, que é tipo do Antônio, que já provamos aqui do detetive. Se você fosse bom realmente, você tinha mostrado lá que o Tonho deixa de citar, ele tira citações do contexto. Por que eu estou falando isso? Porque outras pessoas podem ver esses vídeos dele e pensar que é verdade, não é, tá? Já provamos sobre isso, tá? Já falamos em outros vídeos sobre isso, você não viu, você simplesmente veio pegar as dores aí dele, né? Para defender. Mas nós já provamos que quem faz malabarismos são vocês, são eles, tá? São vocês por quê? Falam que são contradições da Bíblia, já provamos que não é contradição. Contradição é quando A contradiz B claramente. Não é diferença de ponto de vista ou diferentes pontos de vista, tá? Isso não é contradição, já provamos isso, demonstramos isso em outros vídeos e artigos com fontes acadêmicas, tá? Eu não falo de palpite, eu não sou palpiteiro de YouTube, tá? Então, vocês fazem essas ligações aí, depois quando nós explicamos, vocês falam que é malabarismo. Muito, muito eficiente, né? Não. Olha o que vocês fazem aí, tá bom? Então, veja também, quero ver você ver o livro aqui, Resposta aos Críticos, tá? Do Norman Geisler e outros também que nós recomendamos aqui, que são muito profundos também. Vocês não interagem, né? Simplesmente relegam aí e falam que não, isso é coisa, né? Malabarismo. Não é, pessoal, é explicação. E nós encontramos vários textos que acabam sendo conflitantes em ideias envolvendo os mesmos ou o mesmo elemento. Beleza? Isso é algo que ele não mostrou. Então aqui já começo, só com essa definição simples, exemplo simples, a vos mostrar que ele está completamente errado. E vai casar com as outras ideias. Será que é uma contradição mesmo ou você acha que é uma contradição? Simples. Com base na definição de contradição, de forma simples também, que eu trouxe aqui para vocês, em um exemplo, indo para a Bíblia, entendeu-se claramente que no livro de Levítico, Deus instituiu o sacrifício, orientou como deveriam fazer o sacrifício, e eu vou ler aqui junto com vocês. E já em Jeremias, que seria, entre aspas, um evento posterior ao evento de Levítico, Deus
através do profeta Jeremias, informa o seu povo, né, e tudo mais, de que, olha, eu nunca falei para os vossos pais, que serão os antepassados deles lá, que já estavam estabelecidos na terra prometida, né? Ele diz que nunca disse alguma coisa assim de orientar, de instituir assim, o sacrifício. Ou seja, é um conflito de ideias, é uma contradição clara. Entenderam? Mas vamos ver o malabarismo aí do apologeta. Não tem malabarismo nenhum, detetive, tá? Como eu já expliquei muito bem, você faz questão aí de não mostrar isso, né? Já mostramos lá, vamos analisar os versículos aqui de novo em questão, tá bom, pessoal? Então, estes são os versículos aqui, tá? O que nós estamos vendo aqui? Vocês estão vendo muito bem aqui, já foi citado, tá? Isso é para vocês verem novamente. Prestem bem atenção aqui na palavra quando, em Jeremias 7:22. A questão aqui é essa palavra aqui, quando. Pois quando, ou no dia, né? Podemos dizer assim. Quando. Prestem bem atenção, pessoal. Jeremias 7:22 se refere ao dia em que Deus libertou os israelitas do Egito, né? Ou quando, né? Quando Deus libertou os israelitas do Egito. Neste dia em particular, Deus não falou sobre ofertas e sacrifícios. Foi somente quando os israelitas chegaram ao Monte Sinai, cerca de 3 meses depois, em Êxodo 20:24, que Deus falou sobre ofertas e sacrifícios. Está entendendo, detetive? Na terceira lua nova, depois que o povo de Israel saiu da terra do Egito, naquele dia eles chegaram ao deserto do Sinai. Êxodo 19:1. O dia específico em que os israelitas foram libertados do Egito é considerado um dia significativo na Bíblia. Tá lá. O tempo em que o povo de Israel vivia no Egito foi de 430 anos. No final de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito por seus exércitos. Então Moisés disse ao povo: lembre-se nesse dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, pois por uma mão forte o Senhor os tirou deste lugar. Nenhum pão fermentado será comido. Tá? Êxodo 12, 40, 41, 51, 13 e 3. Tá? Então, pessoal, então nós vimos que não é contradição, é preciso entender corretamente o que o texto está querendo dizer. Tá? Os ateístas são rápidos em falar isso para tentar desacreditar na Bíblia, mas não dá certo, né? Então, pessoal, lembrando, vamos analisar aqui profundamente o contexto. Levítico 1 descreve as instruções detalhadas para os holocaustos, que eram parte do sistema sacrificial instituído por Deus após a Aliança do Sinai, tá? Já vimos lá em Êxodo 24. O holocausto era uma oferta voluntária para expressar devoção e expiação. Então, aqui Deus estabelece claramente o sacrifício como parte do culto israelita, após a aliança no Sinai. Tá? Então, Jeremias está criticando a hipocrisia do povo de Judá. Tá? Esses ateístas fazem uma leitura seca e sem exegese, tá? Sem analítica. Tá? Eles alegam que fazem com detalhe, com análise, mas não estão fazendo. Estão simplesmente pegando um ponto sem ligar o outro, tá? E sem ver as entrelinhas e o que está acontecendo. Tá? Então, que priorizava os sacrifícios rituais enquanto negligenciava a justiça, a misericórdia e a obediência a Deus. Jeremias 7, 5 ao 6. O profeta enfatiza que Deus não se agrada de sacrifícios quando o coração do povo está longe dele. É isso exatamente que quer dizer, pessoal. Tá? Então, o pessoal tenta tirar todo o significado correto embutido no texto para simplesmente fazer uma análise seca, crua, sem sentido. Aí, né? Tá. Jeremias não está negando que Deus institui os sacrifícios, mas está destacando que, no momento da libertação do Egito, o foco de Deus não era o sistema sacrificial, mas sim a obediência e o relacionamento com ele. Está lá em Êxodo 19, 5 ao 6. Tá? Então, Jeremias 7, 22 diz que Deus não deu ordem sobre sacrifícios no dia que tirou os israelitas do Egito. E Levíticos 1:9 descreve os sacrifícios como parte do sistema sacrificial instituído após a aliança no Sinai. Tá entendendo? Então, a aparente contradição surge por quê? Jeremias se refere ao momento da libertação do Egito, quando Deus não havia dado instruções sobre os sacrifícios. Levítico se refere ao período após a aliança no Sinai, quando Deus instituiu o sistema sacrificial. No Êxodo,
o foco inicial de Deus era estabelecer um relacionamento com Deus e libertá-lo da escravidão. Os sacrifícios só foram instituídos posteriormente no Sinai como parte da aliança, Êxodo 24. E Jeremias 7:22 não nega a instituição do sacrifício, mas enfatiza que no momento da libertação o foco de Deus não era o ritual, mas a obediência e o compromisso com ele. Então, Jeremias critica a priorização errada dos sacrifícios em detrimento da justiça e da misericórdia. Ele não está negando a validade dos sacrifícios, mas sim condenando o uso hipócrita deles. Levítico 9 descreve o sacrifício como uma expressão de devoção e expiação, quando realizados com o coração correto. Tá? Então, eu vou falar algo aqui que o detetive não sabe, tá? Que ele não mencionou para vocês, tá? Uma informação importante que está sobre os escritos, tá? Judaicos ali, como eles faziam leitura. Tá? Então é interessante aí, por exemplo, seria muito absurdo, né, pessoal, o Jeremias colocar algo dizendo que contradiz claramente algo do ensino ali bíblico, né, que estava mostrado. Seria absurdo uma contradição tão clara. Então, obviamente que não é. Ele só está dizendo pontos de vista diferentes, tá? Ali, nesse sentido. Então, essa é uma daquelas passagens bíblicas difíceis de interpretar, pois o significado literal é superficial, parece contradizer outras declarações claras da Bíblia. Tá? Jeremias parece negar que no Sinai Deus tenha dado instruções sobre a oferta de sacrifício, mas a sua linguagem não deve necessariamente ser entendida dessa forma. Em outras declarações do mesmo profeta, fica claro que ele não nega a validade do sistema sacrificial. Olha aí, o detetive, leia lá, Jeremias, você fala isso? Jeremias 17:16, Jeremias 31:14, Jeremias 33:11, Jeremias 33:17-24. Como então essa afirmação deve ser entendida? Evidentemente, Jeremias está usando uma figura de linguagem paradoxo. É isso que esses ateístas não fazem. Uma análise de linguagem, da escrita da linguagem ali. É um paradoxo. Compare duas ideias para destacar uma e negar a outra. Tá vendo, detetive? Né? Essa figura retórica, tá? A Bíblia usa muito isso, hipérbole, tá? Usa muitas figuras de linguagem. É preciso entender isso. Se você entender isso, você vai cair nessas coisas aí, né? Então, é também usado em primeiro, Gênesis 45:8. José diz a seus irmãos que não foram eles que o enviaram ao Egito, mas Deus, embora evidentemente os irmãos tenham tido muito a ver com o que aconteceu. Tá? Olha que interessante. Outro exemplo, segundo aqui, né? Êxodo 16:8. Moisés diz à multidão rebelde que não estava murmurando contra ele, mas contra Deus, embora, evidentemente, suas queixas fossem claramente dirigidas contra Moisés. Estão entendendo, pessoal? Jesus usou um dispositivo semelhante ali em Lucas 14:26. Se estas palavras fossem interpretadas literalmente, deveria ser entendido que Jesus ordena aos homens que odeiam seus parentes. Né? Contudo, ele apenas procurou enfatizar que o amor de Deus deve superar o amor dos homens. Nesse caso, ódio significa amar menos, tá? Essa passagem da preeminência à obediência à lei moral sobre a obediência ao sistema cerimonial, tá? Já falamos lá sobre 1 Samuel, tudo tal, que esse detetive acusa que eu estou fazendo malabarismo, mas é ele que está fazendo, né? Para distorcer a verdade aí, né? Os ritos visíveis pretendiam ajudar a manter a obediência sincera, tá? Deuteronômio 6:1-3. Mas nunca deveriam substituir a santidade do coração. Deus nunca havia falado no Sinai sobre o tipo de adoração que os contemporâneos de Jeremias lhe prestavam. Imagine que você tem um amigo que sempre te dá presentes caros, mas nunca tem tempo para você. Tá? Não te ouve e até te trata mal, mas você poderia dizer, eu não quero presente, eu quero sua amizade de verdade. Isso não significa que os presentes sejam ruins, mas que sem um relacionamento sincero, eles perdem o sentido. É isso que Jeremias está dizendo. Deus não está rejeitando os sacrifícios em si, mas está mostrando que, sem um coração sincero, eles não têm valor. Não há uma contradição direta entre Jeremias 7:22 e Levíticos 1:9. Jeremias não está negando a instituição dos sacrifícios, mas está criticando a priorização errada deles e lembrando que no momento da libertação do Egito, o foco de Deus era a obediência e o relacionamento, não os rituais. Levítico, por sua vez, descreve o sistema sacrificial instituído posteriormente no contexto da aliança no Sinai.
Portanto, a aparente contradição é resolvida quando se considera o contexto histórico e a ênfase teológica de cada texto. Tá? Você não pode analisar um sem outro. Tá? Então, não é isso o que as escrituras dizem. Então, já vimos sobre isso. Jeremias diz, né, ali no caso, né, e tudo, né? Então, tem aqui John Bright, eu já citei aqui John Bright, que em seu comentário sobre Jeremias explica que o profeta não está negando a instituição do sacrifício, mas sim criticando a forma como o povo os utilizava, sem um coração sincero, tá? R.K. Harrison também fala na sua introdução do Antigo Testamento, ele também comenta sobre isso, tá? O interessante, pessoal, o último ponto é que mais tarde, tá? Nas sinagogas, olha só, isso o detetive aí não fala lá, né? Nas sinagogas, Jeremias 7:22 era lido no final da leitura de Levítico 6 a 8. Tá vendo aí o detetive? Se Jeremias 7:22 fosse realmente uma condenação clara do sacrifício, como seria possível que ele fosse anexado ao final de uma liturgia judaica que dá instruções para esse sacrifício? Então, esses ateístas são muito engraçados, né? Nossa, uma contradição clara. Mas estava bem ali, um perto do outro, a leitura. Como eles poderiam terminar de ler a leitura ali, e um, né, contradizer o outro? Falar ali, tá? Deus não instituiu o sacrifício lá, né? Então, minha tese é que Jeremias, nessa passagem, está usando um tipo de idioma projetado para chamar a atenção dos ouvintes, tá? E fazer com que sua mensagem seja notada e lembrada. O uso da palavra não, como eu vejo, é que alguns estudiosos chamam de idioma de negação. Paradoxo, né? Usado para destacar que a postura interna é mais importante que o ritual externo. Ao expressar a questão em termos de negação, o leitor primeiro fica chocado, mas depois percebe, a partir das advertências seguintes, que o ponto central, o ponto real, é que é expresso de forma mais direta em 1 Samuel 15:22. Então, esse ateu fundamentalista aí, né, que simplesmente descartou, né, eu apresentei isso aqui, descartou, dizendo que eu estava tentando argumentar que a Bíblia não significa realmente o que diz, né, claramente. Bem, é claro que qualquer idioma nunca significa literalmente o que diz, mas como demonstração de como pesquisar uma questão como essa, e com pouca pesquisa e pensamento crítico os ateus fundamentalistas fazem, antes de tirar conclusões, vou explicar como cheguei à minha conclusão. Então, aqui está o que encontrei, né, nos comentários. Primeiro, há paralelos claros, tanto na língua árabe quanto no Antigo Testamento. Segundo, há paralelos gerais claros para o uso de figuras de linguagem, ironias em outras línguas antigas, tá? Jeremias 7:22 era pareado com Levítico no serviço da sinagoga, isso o ateísta não fala. Não há como uma contradição tão flagrante ter passado pelas mãos dos editores, e não há evidências históricas ou outras para a existência de partidos anti-Moisés, tá? Então não tem sinal de manipulação na Bíblia, tá? Em resposta, os ateus fundamentalistas dizem que isso é motivo suficiente para ler Jeremias 7:22 literalmente, né? Deus não aprovou o sacrifício. Sim, mas quem você acha que tem o melhor argumento? Você ou os judeus dos primeiros séculos, judeus originais que sabiam ler ali, no caso, que tinham a leitura junto uma com a outra? Tá bom? Então, e aí? E outra coisa aqui, viu, detetive? Muito antes de você ter esse seu canal, tá? E eu tô em Miranda aí, eu já respondi a céticos, tá? No blog, tá? Há algum tempo já, essas questões aí de supostas contradições, tá? Então, não são, tá? Corretamente entendidas não são. Então, antes de você tentar analisar como a pessoa faz o vídeo, como a pessoa isso ou aquilo, falar da pessoa, eu não estou falando de você, eu estou falando das ideias. Tente argumentar, tá? Tente analisar realmente, seriamente, com respeito, os argumentos, o conteúdo, tá? Que isso que importa, tá? Muita gente faz vídeo, eu não fico vendo como as pessoas falam, mas sim o conteúdo, tá? Então, sim, eu tenho conhecimento do que eu estou falando, sim, tá bom? É aqui onde começa a mentira, pessoal. Qual era o ponto central? Deus instituiu o sacrifício ou não? Por que disso daí? Porque há um contraste entre Levítico capítulo 1 e Jeremias capítulo 7. Não há mentira nenhuma, meu amigo. É só sua distorção. Porque você não entendeu, que eu já expliquei claramente que isso é um paradoxo, tá? É uma figura de linguagem. Tá? Não estamos falando aqui. Lembre-se quando a palavra quando diz no texto. E eu já mostrei que os judeus anexavam essa passagem no final ali de Levíticos. Então, como podia ser uma contradição? Como imediatamente eles podiam ler
Não, Deus instituiu e imediatamente depois eles iriam ler. Não, Deus não instituiu. Que isso, né, meu amigo? Vou repetir de novo. A mensagem dessa parte de Jeremias aí, se vocês pegarem do versículo 1 até o 22, vão entender que existe essa mensagem que ele está falando. Porém, no versículo 22, Deus deixa claro, e vou vos mostrar também aqui, que nunca orientou, ordenou, seja lá o que for, instituiu o sacrifício aos antepassados do povo que já estava lá estabelecido na... A negativa em hebraico muitas vezes supre a falta de uma comparação. Não exclui a coisa negada, mas apenas implica a prioridade da coisa colocada em oposição a ela. Veja lá em Oséias 6,6. Eu quero misericórdia e não sacrifício, tá? Os mentirosos, esse aqui, hein? Caramba! Então a contradição está entre esses dois textos aqui, que vocês viram em Levítico 1, especificamente o versículo 9, que era para ser mais objetivo lá, e aqui o versículo 22 de de Jeremias. Entenderam o ponto? Tem uma clara contradição aí. Não, não há contradição, porque como eu já demonstrei, aí Jeremias diz, no dia, tá? O que eu acho engraçado é como esses palpiteiros de YouTube aí, né, que se acham gênios, né, descobriram uma contradição com algo que ninguém descobriu antes, né, que ninguém nunca descobriu. O interessante é que os próprios intérpretes, né, das escrituras judeus, né, como eu falei lá, que tem esse anexo, tem ali no caso, não falam isso, né. Para quem é crente, ficou com dúvida e foi ouvir lá aquela apologeta e achou que ele estava falando a verdade, vai se deixar ser enganado por este versículo que ele citou aqui, que é para endossar a ideia dele que estava fugindo do foco central. Entenderam? A ênfase da lei de Moisés não foi nos sacrifícios ou nas ofertas queimadas, mas na obediência a Deus. Jeremias 7 serviria também. Entenderam? Se a discussão fosse essa, se Deus gosta de ser obedecido ou de sacrifício. Jeremias não nega que Deus já deu o mandamento sobre o sacrifício de animais. Ele diz que essa não foi a primeira coisa que ele ordenou que fizessem. A primeira coisa que Deus queria era obediência. Todo o resto vem em seguida. Ele disse a mesma coisa ao rei Saul, quando este não seguia as instruções e escolheu fazer suas próprias coisas, o que incluía sacrifícios que Deus não pediu. Por isso está aí em 1 Samuel, certo? Os sacrifícios que Deus ordenou eram importantes, mas não eram os mais importantes, nem eram a primeira coisa que ele falava a eles. Isso não é uma contradição na Bíblia, mas uma declaração de prioridades, tá certo? Aí depois ele vai lá, o detetive aí, vai lá depois falar dos amalequitas, lá, né, tentar falar de novo, aquela coisa. Ah, Deus matou bebês, mandou matar bebês. Só que ele não fala que Deus deu 400 anos de aviso para esses amalequitas se arrependerem, tá? Então isso ele não fala, que Deus sempre avisava antes, sempre deu aviso, e constantemente esse povo aí continuava fazendo coisas erradas, continuava fazendo aquelas coisas lá. Tá ok? Mas assim, isso tudo é necessário, galera. Que é pra desmentir bem mesmo, tem que desmentir bem, com todos os detalhes, sabe? Porque se porventura ele ver esse vídeo aqui, quero ver ele rebater isso aqui agora, quero ver ele rebater isso, qual é uma É o que eu estou fazendo aqui agora, né? Desmentindo você, porque você, nem para analisar que o Tony Miranda cita também coisas fora do contexto, manipula citações, não cita e tira do contexto, tá? E eu fiz aqui, analisei já corretamente, tá? Gramaticalmente, exegeticamente, tá? Em vários sentidos. Mostrei que a palavra dia ali, a importância no dia, tá? E eu mostrei que os judeus têm esse anexo aí, junto com o texto lá de Levíticos, como que eles, os judeus que não dizem que isso é uma contradição, e você, que é um Zé, diz que é uma contradição. Então, meu amigo, tome cuidado, tá? Antes de falar essas coisas que você não conhece. Então é isso. Então veio defender o Tony Miranda e deu aí que deu. Não, pessoal, amigo, pode choramingar, pode fazer o que você quiser. Não estou fazendo malabarismo. Isso aqui é análise correta.